Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, aqui é o apóstolo Ivan Vieira. Estamos estudando todos os salmos da Bíblia e hoje chegamos no salmo de número 123, versículo de número 1. A ti que habitas nos céus, levanta os olhos. Olha como o salmista começa a dizer que ele levanta os olhos para fazer oração ao Senhor que habita nos céus e não ao homem. Eu vejo tantas pessoas se humilhando para os homens, né? Você tem que me ajudar. Aí fica 1 hora, 2 horas conversando com a pessoa, mas não conversa com Deus. Se abre com todos os irmãos, se abre com a família toda, mas não põe os joelhos para conversar com Deus. Há pessoas que conversam 2, 3 horas com os amigos, mas conversam 5 minutos com Deus. Olha que coisa errada, nós temos que inverter esses valores. Temos que conversar mais com Deus e menos com os homens. O salmista nos dá o exemplo aqui. A ti que habita nos céus, eu levanto os olhos. Não levanto os olhos para o marido, para o patrão, me humilhando para as pessoas, porque eu sei que é do Senhor que vem a minha bênção, do Senhor que vem a minha exaltação, o Senhor que abate e levanta, o Senhor que faz descer e subir a sepultura, Ele que tem o poder de curar, Ele que tem o poder de abrir a porta, Ele que tem o poder de desfazer obra de macumbaria, Ele que tem o poder de dar um casamento abençoado, não é o homem. Pare de se humilhar perante as pessoas. Para de ficar ligando, pedindo oportunidade para o pastor na igreja. Deixa Deus trabalhar. Para de se humilhar perante o homem, pedindo uma chance. Me dá uma chance. Eu quero ficar com você. Para com isso. Levanta os olhos diante do Senhor. Clame a Ele. É dele que vem o socorro. É dele que vem a nossa bênção. É dele que vem a nossa vitória. Versículo número 2. Como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor, o nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Está vendo? Ele diz assim como as pessoas do mundo atentam e se humilham uma para as outras, nós devemos fazer isso para Deus e não para o homem. Você lembra quando José do Egito foi vendido pelos irmãos até o Egito? Depois ele foi para a prisão e ele era inocente, ele teve que cumprir pena inocente. O que José fez? Se humilhou perante os outros? Ficou pedindo uma chance para Faraó? Ou ele orou? E Daniel, né? Quando ele percebeu que poderia ir para a cova dos leões, ele ficou se humilhando para o rei? Ele ficou entrando em contato com os outros presidentes, com os outros governadores? Não, ele orava 3 vezes ao dia, oh glória a Deus. Ele clamava ao Senhor que podia livrá-lo da cova dos leões. E isso aconteceu. Daniel foi para a cova, mas a oração dele surtiu efeito. E o leão não comeu Daniel. O leão teve que jejuar. Por quê? Porque Daniel elevou os olhos diante do Senhor. É isso que Deus está falando contigo hoje. Que você deve clamar a Deus nessa situação que você está e não ficar clamando ao homem. Eu não estou dizendo que você não possa pedir ajuda. Não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoa que pede ajuda, mas não fala com Deus antes. Fala com Deus antes. Se Deus te direcionar a conversar com o homem, tudo bem. Não é isso que eu estou falando. Nós devemos buscar ajuda uns com os outros. Eu estou falando da pessoa que não busca a Deus, que fica só se humilhando perante as pessoas e que não tem aquela fé, não usa a fé para poder buscar o socorro como Daniel usou, como Moisés diante do Mar Vermelho usou. Moisés estava diante do Mar Vermelho, o faraó vem atrás e aquele mar na frente, do lado de sua montanha, e Moisés falou: e agora, o que eu faço? Vou me humilhar perante o faraó? Vou falar: faraó, por favor, vamos fazer uma aliança, né? Imagine se Moisés vira as costas e fala: faraó, por favor, não me mate não. Olha aqui o tanto de gente que está comigo aqui, por favor, tenha misericórdia de mim. Não, irmão. Moisés jamais faria isso. Moisés começou a clamar a Deus. Começou a clamar e Deus deu uma direção para ele. Moisés, toque nas águas. Porque, irmão, se nós clamarmos ao Senhor, jamais ficaremos sem respostas. Deus falou: toca nas águas. E quando tocou nas águas, as águas se abriram. E Moisés e todo o povo de Israel passou a seco diante daquele mar. E Deus está falando com você hoje. Se você me clamar, eu jamais vou te deixar sem resposta. A Bíblia diz que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lanço fora. Esse é o nosso Deus, que sempre escuta as orações, que ele diz em Jeremias 33:3, clama a mim, eu vou te responder, e vou te anunciar coisas escondidas que você não sabe. É perante esse Deus que você está
hoje ouvindo esta mensagem. Versículo 3. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Olha aqui o salmista dizendo para Deus ter piedade, ter misericórdia. E Deus é um Deus misericordioso. Se Ele vir sinceridade em nós, se Ele vir fé, honestidade, humildade, com certeza Ele irá atender o nosso clamor. E Ele terá piedade de nós. A piedade de Deus, a misericórdia de Deus é desenvolvida quando nós temos fé, quando nós temos caráter diante do Pai. E olha o que o salmista diz: nós estamos fartos de tanto desprezo. Nós temos sido desprezados, Senhor. As pessoas têm desprezado, têm nos perseguido, o salmista dizendo. Talvez, às vezes, isso acontece conosco também. Família nos desprezam, irmãos da igreja nos desprezam, companheiros de trabalho nos desprezam, mas o Senhor não nos despreza, aleluia. Pode até uma mãe abandonar o seu filho, diz a palavra, mas Deus jamais nos abandonará. Deus jamais vai te desprezar, a não ser que você abandoná-lo, não é verdade? Mas se você estiver buscando Ele de verdade, Ele vai se fazer presente, vai se fazer conhecido, notório na tua vida. Você está cansado de desprezo, mas o Senhor quer te dar amor, quer te dar atenção hoje, quer te abençoar, quer te perguntar, assim como Ele perguntou para o cego de Jericó: o que queres que eu te faça? O cego de Jericó, todo mundo desprezava ele, era cego, mendigo. Até os discípulos de Jesus nem esquentaram a cabeça com ele. Muitos falaram: cala a boca, fica quieto, o mestre não vai te atender. Aquele homem se sentia desprezado por todos, mas quando aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus voltou, aleluia. Ele estava indo lá na frente, ele voltou. O clamor a Deus faz Deus voltar para atender a nossa oração, quando nós clamamos. E ele voltou e perguntou para o cego: o que queres que eu te faça? E o cego falou: eu quero ver. Jesus: então veja agora. Oh, glória a Deus. Ele não despreza você. Você está cansado de desprezo? Jesus de Nazaré está falando contigo hoje. Eu tenho vida para você, vida com abundância. Hoje eu tenho cura, hoje eu tenho libertação. Hoje eu quero te dar atenção, quero te dar vitória. Mas me clama, faz o que eu quero, congrega na minha igreja, leia a minha palavra, anda nos meus caminhos, e tu verás a minha mão na tua vida, te abençoando. E eu vou te exaltar, e todos ao seu redor vão saber que eu sou na tua vida. Glória a Deus. Versículo 4, para nós fecharmos o salmo. A nossa alma está cansada da zombaria dos soberbos e do desprezo dos arrogantes. Está cansado? Você está cansado também? Dobra o joelho. Você está cansado disso? Dessas coisas erradas que acontecem contigo? Começa a clamar. Começa a buscar a Deus. Começa a entrar numa campanha. Começa a ir mais na igreja. Começa a se envolver na obra. Começa a ser obreiro, começa a aumentar a sua fé, lê mais a palavra, lê livros, ter um instrutor abençoado para te orientar. O caminho é esse, irmãos. O caminho da vitória é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Comece a entrar no propósito do Senhor para que Ele possa abençoar a sua vida. E Deus te abençoe poderosamente. Até o próximo salmo, se Deus quiser.